Então vamos, nesse instante, dar início à nossa reunião. E nós todos, as nossas saudações aqui a todos os nossos companheiros, agradecidos pela presença, que nós possamos, nesse instante, formar um ambiente salutar, onde que possamos reencontrar com os companheiros da espiritualidade, para que nesse ambiente de paz e harmonia, possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa. Aproveitando a mensagem para preparar o ambiente. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E assim, meus irmãos, nós vamos dar por iniciado a reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Nós vamos pedir para a Karina fazer a leitura para nós. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 16, no seu primeiro item. O capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamão. Boa noite a todos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não
furtareis, não direis falso testemunho. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde a me seguir. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então nós vamos passar a palavra a Gleide, que vai fazer o estudo para nós. Fica à vontade, Gleide. Acho que a altura está um pouquinho mais baixa. Não, assim. Acho que está bom. Tá bom. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, uma casa entre amigos. Eu mesma fiz o Coen nesta casa e os estudos do Evangelho também. Então, a gente dá continuidade aos estudos, tendo agora dirigindo uma outra casa espírita, criada por nossos familiares, mas sempre a gente volta à nossa casa-mãe, vamos dizer assim, onde nós fomos iniciados no Espiritismo. Foi nos dado o tema Salvação dos Ricos, do item do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiro nós vamos fazer assim, algumas considerações quando Kardec escolhe a parte moral do Evangelho, porque os espíritas não se apegam às contradições ou às polêmicas que foram criados pela escritura dos evangelhos. Kardec e os espíritos escolhem a parte moral, porque é o interesse da doutrina a parte moral do evangelho. E não a parte que vai discutir diferenças de divulgação do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o Espiritismo não é uma teologia. O Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Portanto, quando se trata de teologia, de uma verdade teológica, nós dizemos que a verdade é inquestionável. Ela tem que ser aceita, ponto e basta. Isso é teologia, quando eu estudo da verdade. Nós, no Espiritismo, como é a parte filosófica, é baseada no conhecimento e na busca da verdade. Nós todos aqui estamos em torno do Evangelho do Cristo, tentando compreender toda essa parte, e agora são chegados tempos em que esta parte tem que fazer parte do nosso espírito. Então vamos ver o que Jesus fala sobre esse comportamento a respeito das riquezas, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, é bem preciso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém vai agradar às riquezas, ao materialismo, e, ao mesmo tempo, agradar a Deus. Que a prova da riqueza é mais perigosa que a da pobreza. Então, entendendo que quem tem bens, quem gera riquezas e desenvolvimento, tem grande responsabilidade como espírito. Não é despojar dos bens, mas o apego é um obstáculo à salvação. Então, não quer dizer o despojar.
o deixar de ter os bens ou de gerenciar esses bens, mas sim um apego. Que a riqueza em si, ela é para o Espiritismo, para nosso estudo, ela é um elemento de progresso. E que as desigualdades das riquezas têm explicações lógicas. Os espíritos não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Então, uma explicação sobre a desigualdade das riquezas. E a natureza traça os limites de nossas necessidades, mas os vícios alteraram sua constituição, e ele criou para si necessidades que não são reais. Então, neste raciocínio, o que acontece com o espírito, com o ser espiritual que nós somos? Os vícios que nós temos alteram as nossas necessidades. E nós começamos a criar necessidades que não temos. E por isso nós prejudicamos o uso dessa riqueza, a gerência dessa riqueza contra nós próprios, por causa dos vícios. Que a fortuna é prova mais perigosa do que a miséria. O mais rico é o que tem menos necessidades. E o deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. Então, quando vemos a análise do Evangelho do Cristo sobre segundo o Espiritismo, percebemos que tudo é usado para entender a nossa posição, o nosso lugar, o que nós temos, dentro de uma ótica da razão e da inteligência. Por isso que fala que a fortuna é mais perigosa do que a miséria, e que o mais rico pessoa que cria menos necessidades. Ela é rica, porque ela não tem as aflições das coisas que ela não possui. Então, ela é mais rica, porque ela tem uma tranquilidade, é uma conquista do seu espírito, não se preocupar com tantas coisas. Então, ela não tem as ansiedades das pessoas que desejam as riquezas. E quanto ao deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual, seguramente, quando as pessoas não têm condições de exercer determinadas funções, ou ter determinados cargos, ou adquirir determinada quantidade de riquezas, ele foge da sua capacidade intelectual, e aí há muitos riscos, porque essa capacidade é uma conquista do indivíduo, e a sua capacidade de fazer riquezas, ou criar, vamos dizer assim hoje, ou criar empresas, ou gerenciar coisas, são todas possibilidades individuais. Então, nós entendemos toda a riqueza, toda a fortuna como uma conquista do indivíduo. O Espiritismo foca muito o indivíduo e a sua capacidade. Então, dentro dessas reflexões, quando nós analisamos o espírito, por exemplo, do ponto de vista da eternidade, o que significa os cargos, as posições, as riquezas, a fama no mundo espiritual? Então, lendo um artigo essa semana sobre o poder temporal, tem uma parte do Evangelho que fala do poder agora da Terra, o poder temporal. Então, no Evangelho tem esse trecho, que é o depoimento de uma ex-rainha da França sobre a efemeridade do poder temporal, inserido por Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim diz o Evangelho: o orgulho me perdeu na terra.
Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Que desilusão. Em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade e a caridade. Não se vos pergunta o que fostes, mas o bem que fizestes. Correm os homens por alcançar os bens terrestres. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que desprezaram os únicos bens reais e duradouros que lhe aproveitam na morada celeste. Então, do ponto de vista do espírito, o que adianta as conquistas materiais, as riquezas? Nada. Porque para o espírito não importa a prova da riqueza ou da pobreza. Nós não estamos aqui para julgar nem condenar ricos, famosos, quem quer que seja. E sim, dentro da individualidade, o que aquele ser pôde fazer dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua trajetória, da sua reencarnação, o que ele fez, como ele aproveitou, o que ele fez das riquezas, como ele gerenciou, é o como que o indivíduo faz com aquilo que ele tem no momento, na sua encarnação. Então, na verdade, o Espiritismo tem que conduzir ao autoconhecimento, ao conhecimento do ser espiritual. Nós devemos focar na casa espírita esta reflexão. Porque quando o indivíduo começa a refletir sobre a sua posição, a sua riqueza, o que ele tem, os talentos, ele começa a fazer isso muito bem, com consciência. Então, é o despertar da consciência e a análise que o espírito tem de si mesmo. Por quê? Porque se ele não cumprir ou não se abeirar desse evangelho, dessa lógica moral, o que vai acontecer? As grandes desilusões, as grandes decepções. Por quê? Tudo nos é emprestado, nada é nosso. Tudo. Então, o desapego teria que ser já um exercício nosso, vivendo agora nessa encarnação, deve ser um exercício constante, porque alguém vai levar alguma coisa daqui. O que é que você vai levar realmente para a espiritualidade? Se já tem aqui a rainha da França falando que esperava chegar lá e receber as honras de uma rainha. Quanta decepção, quanta desilusão. Porque o espírito vai levar a sua bagagem espiritual. E no item 12, no Evangelho, o item 12, veja bem o comentário já na pauta do Espiritismo. O item 12. O Espírito Protetor Cracóvia, 1861. Olha a mensagem desse Espírito. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade e vos entregar aos excessos. O que é que nós estamos vivenciando na nossa sociedade de consumo mediática?
a valorização do ter, das posições, do carro que a pessoa possui, do imóvel que ela possui, do cargo que ela tem, e pouca preocupação se dá ao ser análise do ser espiritual. Quem é aquele espírito? Nós vamos ficar muito surpresos por não ter já desenvolvido. Com o conhecimento do espiritismo, nós vamos ficar absolutamente pasmos, porque nós estamos tendo esta reflexão e nós não estamos pensando nela já. Então, a antecipação desse conhecimento sobre o espírito nos leva realmente a refletir quem somos, por que estamos aqui, como nos comportamos em relação às riquezas, em relação ao que nos rodeia, em relação à própria sociedade e as diferenças. Nessa semana, ou semana passada, saiu a reportagem da China, da riqueza e da potência e do estado de tensão da fortuna que está lá nesse lugar, na China. Mas, lendo o artigo, percebe-se que é o lugar do mundo em que mais diferenças de riqueza existe no mundo. Então, aparece o top do consumo, um shopping maravilhoso, com tudo de mais, em termos materiais, o mais belo espetáculo, ao lado do ser, o espírito na maior miséria, na maior pobreza, na maior falta de organização social, econômica do mundo. Então, eles vão se orgulhar de quê? Uma boa pergunta. E o Brasil também, que é o foco da nossa reflexão, será que nós estamos também não produzindo cada vez mais essas diferenças gritantes? Uma boa pergunta, uma boa reflexão. Quando aqui fala também nesse artigo, como que deverão ser, que hoje nós não temos a rainha, os reinos, mas hoje nós temos as grandes empresas, que são predadoras, que essas empresas elas vão destruindo todos os empreendimentos, vão dissolvendo todos os negócios, e as pessoas ficam completamente desamparadas. Como diz, os leões engolindo todos os animaizinhos, são predadores. Então, eles falam que é um exemplo de visão e missão corporativa, agora à luz da doutrina espírita? Ser uma companhia sustentável, com padrões éticos e morais irrepreensíveis, criando soluções para uma vida melhor, mais segura, justa e saudável para todos, em todos os lugares em que influencia. Missão: servir a sua comunidade, interna e externa, não ser predatória do mercado em que atua. Apresentar um crescimento sustentável, economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente responsável. Será que as empresas estão fazendo jus a isto? Nós temos que, antes de pensar em grandes progressos, analisar tudo isso à luz da doutrina. Porque, lógico que as riquezas vêm trazer progressos, benefícios, mas será que esses benefícios realmente estão favorecendo a todos? Então, aí vamos refletir agora com vocês sobre a apresentação dessa análise, não de uma
de ditar uma norma, ou antes que o Espiritismo dita uma norma ou modelos de que quer que seja. Mas o Espiritismo instiga a nossa razão, a nossa consciência em busca sempre de melhorias materiais, espirituais, ao nosso redor, onde nós estamos atuando. E como vocês veem isso? Vocês veem isso em Franca, né? Nós estamos aí em mudança de governo, mudanças de gestão e eleições e grandes mudanças. Ou para onde vamos? O que nós queremos? O que as empresas querem? Boa pergunta. Porque, por enquanto, ainda a gente nota uma certa briga de classes, empresários versus trabalhadores. Nós vemos ainda hierarquias nas próprias empresas, hierarquias, vamos dizer assim, até nos nossos movimentos, no nosso movimento espírita. Nós vemos hierarquias, divisões, parâmetros, medidas. Como nós vamos analisar isso? Se o Cristo, ele é bem claro quando ele propõe, olha bem a proposta do jovem rico. Mas um jovem se aproximou dele e disse: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe Jesus: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, amai o vosso próximo como a vós mesmo. E o jovem lhe respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos, desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes, dai aos pobres, tereis um tesouro no céu, depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E agora, como nós ficamos perante esta mensagem moral do Cristo? Qual a conclusão? Qual a nossa indagação? Qual é o nosso conhecimento? O que ficou para nós das lições do Mestre? Agora resgatados pelo Espiritismo, como motivo para refletirmos sobre as riquezas. Seria uma reflexão para o emprego da riqueza. E ele ficou muito triste porque ele existia muito. E ele era, podemos dizer, avarento, porque se não fosse, ele poderia já estar utilizando aquela riqueza que ele tinha em benefício de alguém. Veja bem, é o apego, né? Vai e vende. Esse vende é um negócio, não é? Vende tudo que você... Vender. Jesus não falou despojai, mas ele falou vende. Vender é um ato de gerência. Então, na verdade, ele estava falando, como você negociaria, como você repartiria, como que você faria para que tudo isso fosse um motivo de progresso para todos. Essa é a grande inteligência do uso da riqueza
e dos bens. Vamos analisar nas nossas casas. Eu gosto já de chegar bem assim, junto ao indivíduo e junto à sua prática. Conheço casos de casais que têm financeiramente propostas individuais. Este é o meu dinheiro e este é o seu dinheiro. E eles gerenciam até muito bem, entram em acordos. Então eles falam assim: o seu dinheiro é para quê? Para pagar o aluguel, a comida, isso, aquilo. E o seu dinheiro? Para os passeios, para isso, para aquilo, tal. Não é assim? O meu dinheiro e o seu dinheiro. Não é mesmo? Porque desde que a mulher começou a trabalhar também, ia ter os seus proventos e se impor dentro da sociedade como família para a resolução dos problemas financeiros, há sempre acordos e, às vezes, até desacordos que vão até uma separação. Então, começa na própria família, no grupo de convivência que a gente fala, a gerência disso. Como que é esse desprendimento? Porque Jesus foi claro, é mais fácil um camelo ou uma corda grossa passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele se resolver bem, harmoniosamente como espírito. Porque se ele é avarento, ele é vaidoso, ele é todos os, vamos dizer assim, os nossos vícios que nos iludem tanto, faz com que esta convivência, até na família, comece num processo de desorganização, de prejuízo para a própria família. E isso se reflete no Estado, no país, no mundo. No mundo. Tudo isso, essa riqueza da China não vai nos atingir. Não vai? Vai atingir. Qualquer problema vai desencadear. É como aquele joguinho de dominó. Joga uma pedra do dominó, o dominó inteiro se desfaz. Por quê? Porque nós estamos em regime de interdependência. Seja na família, seja no mundo, seja em qualquer lugar. Todos nós dependemos de todo mundo. Por isso que Jesus falou: ame o próximo como a si mesmo. Faça com o outro o que gostaria que fizesse para você. Mas nós já fazemos isso muito bem? É a pergunta que eu faço. Nós fazemos isso bem? Nós desenvolvemos a gestão do dinheiro, das riquezas, com essa moral evangélica, com esse raciocínio, com essa propriedade? O que vocês acham? Já estamos perfeitos nessa parte? Porque, por isso que o Cristo fala assim para o jovem, mas, esse obedece os mandamentos? Obedeça os mandamentos. Aí o Cristo falou para ele: mas, se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes, dai aos pobres. Terei um tesouro no céu, depois vinde me seguir. Então, é a busca da perfeição. Mas, se quiseres ser perfeito, melhorar, vamos assim dizer, agilize, movimente toda essa sua riqueza a serviço do bem comum, da coletividade, do corporativismo, que a riqueza é bem usada, não é? Do ponto de vista do espiritismo? Ou não? Nós vamos aprender também. O que vocês acham? Ela torna-se benéfica, né? Exatamente. Ela vai produzir grandes oportunidades. Fala. Fala. Vamos aprender.
Tá vendo? E para desenvolver as coisas. Naquela época era muito mais fácil. Isso. Você dava para o tributo poderoso lá, sei lá quem era, pronto, e era um tributo. Agora os nossos tributos são muito diferentes. Certamente. Se viesse aqui hoje, eu ia falar, meu Deus. Como eu vou resolver tanto? Exatamente. É muito mais difícil. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. De transição. E esse autoconhecimento que você está falando aí, acho que é a unidade de luz que isso veja por isso. Exatamente. Isso não vai ser fácil. Eu acredito que o ser humano jamais vai conseguir atingir isso. Nós, aqui, ser humano, enquanto na Terra. Em outro planeta, talvez sim. Talvez sim. Mas aqui, enquanto estivermos aqui, essa é a nossa labuta. Sim. Eu penso assim, a nossa guerra é essa e nós jamais vamos vencê-la, porque nós viemos aqui para isso. Exatamente. Então, agora você está vendo a dificuldade com o Espiritismo nos incomoda. Porque ela não tem esse papel religioso de te dar uma receita maravilhosa. Mas ela é filosofia no sentido de esperto pensamento para o raciocínio, para a lógica. Por isso que Kardec fala, espíritas, amai-vos, instruí-vos, e a busca da razão e compreender a fé raciocinada em qualquer época da humanidade. Agora, é isso que nós temos que levar ao nosso raciocínio, porque hoje o que está acontecendo com as grandes empresas? É cada vez maiores, blocos maiores, se une a outra maior para acabar com todas as outras. Esta é a grande verdade. A China, potência, e o acúmulo, a bomba vermelha que explode, até pode prejudicar até o planeta economicamente. Nós estamos observando isso, e o Espiritismo nos incomoda tremendamente, porque ela leva essas questões para o indivíduo, o ser espiritual. Então, não proíbe, não julga e não condena. Mas nós começamos a entender o quê? Que tudo tem consequências. As nossas escolhas, por menores que elas sejam, elas desencadeiam consequências para nós mesmos. Então, nós estamos nesse caldo da época, cobrados de todos os lados, oprimidos por todas as coisas da nossa sociedade consumista, leviana, que não pondera, e isso nós vemos dentro da individualidade da nossa família, do nosso contato. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos pensam, agem, gastam, se conduzem de formas completamente diferentes. Porque são espíritos na sua individualidade. Eles têm decisões que independem da crença, porque a crença que eles têm é também do indivíduo e não da família. Eu posso ser espírita, ser convicta daquilo que eu acredito, mas eu não consigo nem passar para um filho o que eu penso, como eu vou agir e como eu estou modificando nessa época de grandes transformações. E isso você não faz para ninguém, só para você mesmo. Então, o interessante, talvez, do Espiritismo seja localizar cada espírito dentro da sua dúvida, dentro das suas questões, e procurar ajudar todos os espíritos que rodeiam, todos os espíritos que frequentam aqui a casa Luz e Amor, ou outras casas, que eles sejam ajudados dentro dessa época. Porque, senão, nós não vamos passar essa época com tanta tranquilidade. Porque é o que você falou, nós estamos sendo sufocados por tantos impostos, com tantas leis, com tantas injunções. Isso sempre foi assim. Isso sempre foi assim. Nós tivemos isso na Grécia
pensamentos. China, a bomba, pode ser o Brasil. Pitinho. O mesmo. É a nossa função. Acho que a função do Espiritismo é conscientizar que o diabo vai ser sempre o mesmo. Nós vamos ter várias, que nem você está citando, várias nações dominando e reprimindo e espremendo o ser humano, mas a função do Espiritismo é mostrar que dentro de cada uma dessas vivências que nós vamos ter, porque esse planeta não vai mudar muito, a função dele é essa, é de pegar e te espremer, e você aprender com isso. E a função do Espiritismo é isso, mostrar como você deve sobreviver e, entre aspas, ser melhor entre as opressões. Isso existe desde a idade, desde quando o homem existe. Exatamente. Surgiu na Terra. Isso vai acontecer. China, Brasil, sei lá quem depois, vão se suceder. Nós temos que aprender a conviver e melhorar. Agora, se você... Pode terminar. Essa conjectura. Isso não vai mudar nunca. Agora, se você observar, lá na China, por exemplo, lá é uma riqueza mal distribuída. Porque lá eles não pagam imposto, não tem leis sociais, não tem nada. Por aí você vê que o Brasil, nesse aspecto aí, está melhor. Talvez. Entendeu? Está melhor. Porque sabendo gerenciar. lá ele só pensa nas potências. As potências só adquirem as riquezas. No entanto, em volta está tudo na miséria. Então, realmente o Brasil, acredito que esteja bem melhor que lá. Só para finalizar, Jesus incomodou o moço rico? Jesus incomodou o moço rico? Incomodou? Incomodou? Espiritismo está nos incomodando, como o homem rico. Esta é a proposta. Ela foi feita há 2000 anos, continua, você está muito correto quando você tem essa visão. E, mais uma vez, nós vamos nos afastar como o jovem rico. Como diz, será que eu vou me desprender de todos esses bens, de todas as... Eu acredito que quando a regeneração estiver totalmente instalada, deve mudar. Depois que tiver passado a transição, sei lá quando, que os maus forem expulsos, que é o mundo, para outros, aí sim, não serão para eles, mas deve mudar alguma. Deus te ouça. Não tem propósito da regeneração. E aí a gente vê o planeta vai mudar ou não? Provas é assim. Gente, E a transição é caos. E a é caos. está lá. Não pode ser igual. Gente, Paraíso não deve ser, mas idêntico não deve. por isso, gente, que o calor está surgindo para cada um. Para cada espírito. O calor já está chegando a cada espírito. Vamos nos unir nos mesmos pensamentos do bem, nas ações e na nossa intimidade, fazermos alguma coisa por nós mesmos. Porque bate. O calor vai chegar, queira ou não. Porque está na lei divina ou natural a condução das coisas. E elas vão chegar. Agora, se os espíritas não tiverem preparados para essa época, não critiquem por não terem sido avisados. É a doutrina da filosófica, científica, moral, para quem veio. Nós estamos caminhando já para isso. Se vocês observarem, já está modificando.
a gente tem as informações aí do mundo espiritual, o plano espiritual já está agindo, Deus está agindo. Porque de 2000 para cá já só reencarna quem pessoas compromissadas. Agora, se a pessoa daqui 10 anos, esses maus homens não estarão mais aqui. Daqui 10 anos, 20 anos, já estamos bem melhor. Você pode ter certeza. Bom, então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião. Pediria aos companheiros que se dirigissem rapidamente à Câmara de Passe. E agradecemos a Gleide pela sua excelente colaboração e vamos contar com ela sempre com a gente. A prata da casa mesmo está sempre junto. Aproveitando esses instantes, né, de vibração, para nós vibrarmos para os nossos parentes, aquelas pessoas que sempre nos recomendam as nossas preces. Pode apagar, Toninho. Som. Som. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva em minha alma começa a crescer, e lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Uma palavra tão linda, jamais esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Um deserto tão só entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se
recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradeçamos ao Mestre Jesus pelo carinho e o amor que nos conduz, ao nosso Pai e à montanha da luz, para que haja um só banho e um só pastor, para que haja um só rebanho e um só pastor. União, sempre lado a lado, demonstrando a alegria de viver, com trabalho, amor e amizade, sempre juntos por toda eternidade, sempre juntos por toda eternidade. Agradeçamos ao Mestre Jesus pelo carinho e o amor que nos conduz, ao nosso Pai e à montanha da luz, para que haja um só rebanho e um só pastor, para que haja um só rebanho e um só pastor. União, sempre lado a lado, demonstrando a alegria de viver, com trabalho, amor e amizade, sempre juntos por toda eternidade, sempre juntos por toda eternidade. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer a todos e a todos que colaboraram para que essa reunião se saísse a contento. Que ao sairmos daqui, sempre imbuídos no caráter de evangelizar e se melhorar. E assim, na certeza de que estaremos melhor no dia de amanhã, nós vamos dar a nossa reunião encerrada. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja.